Palavra aberta. Especialistas e poder público já fazem análises e traçam perspectivas diante dos dados revelados pelo IBGE sobre a redução da população brasileira. De acordo com a projeção do Instituto, o número de habitantes no Brasil vai cair a partir de 2042, 6 anos antes do que foi divulgado na última previsão, feita em 2018. Segundo o IBGE, o Brasil vai passar dos atuais 203 milhões de habitantes para 220 milhões em 2041. A partir do ano seguinte, haverá redução, chegando a 199 milhões em 2070. A antecipação ocorreu porque a projeção anterior foi feita com base nos dados do censo de 2010. Agora, o IBGE usou os dados do censo de 2022 que, entre outras coisas, mostrou que o país tinha uma população menor do que a estimada pelo Instituto. Para projetar a variação da população, são levados em conta indicadores como taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, a expectativa de vida e a migração. A queda da taxa de fecundidade é o principal fator responsável pela diminuição da população nos próximos anos. De 2000 a 2023, o número passou de 2,32 para 1,57 filho por mulher. O número mínimo para garantir o aumento da população é de 2,1 filhos por mulher. As projeções também indicam que os brasileiros devem viver cada vez mais. No caso dos homens, a expectativa de vida vai saltar de 72 para 81 anos em 2070. No caso das mulheres, de 79 para 86. Para analisar este cenário, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo no Palavra Aberta o professor do Departamento de Demografia do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, economista, doutor em Demografia, Cássio Turra. Olá, professor, obrigado pela presença. Eu quem agradeço o convite. Obrigado. Bem-vindo, professor. E damos as boas-vindas também aqui no Palavra Aberta ao economista, doutor em economia, diretor-geral do IBMEC, Márcio Salvato. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Começando com o professor Cássio Turra, é uma boa notícia ou uma notícia ruim que a população vai começar a cair a partir de 2042 e antes do previsto? É uma notícia até certo ponto esperada, né, porque as projeções demográficas elas têm incertezas envolvidas quando são feitas, né? Então é natural que toda vez que há uma atualização das projeções, os números se modifiquem a partir de novas informações que são coletadas, por exemplo, como foi feito agora com o censo 2022. Definir uma população ideal e a partir daí dizer que se é bom ou ruim, se é melhor ou se é pior, isso envolve uma série de análises mais profundas, econômicas, sociais, de meio ambiente, né? O que é importante ressaltar é que esse é um processo que já vem acontecendo há bastante tempo, né? Quase 100 anos no caso do Brasil, chamado de transição demográfica, portanto não é surpreendente para nós demógrafos e para aqueles que estudam população. E pequenas variações são possíveis e são esperadas. Professor, o senhor falou aí que é uma fase, né? Transição demográfica. E aí fica uma curiosidade, porque os demógrafos têm esses momentos, né, esperados com os dados. Antes da transição demográfica, o que o Brasil já experimentou? Após a transição demográfica, o que a gente pode esperar? O senhor poderia, até a título de curiosidade, trazer para a gente como que os demógrafos lidam quando o assunto é população, esses números? Traz para a gente essas informações, por favor. A transição demográfica é um período sem precedentes históricos para a humanidade como um todo, incluindo o Brasil, né? No caso, quando a gente toma o mundo como um todo, ela se iniciou no século XVIII na Inglaterra, no caso do Brasil, no início do século XX. É um período em que nós observamos uma redução nos níveis de natalidade e de mortalidade, né? Então, a passagem de altos níveis de natalidade e mortalidade. Então, antes da transição, nasciam muitas pessoas, morriam muitas pessoas, a população crescia pouco e era muito jovem, né? População rural, com pouca migração entre grandes cidades, né? E a transição, ela gera uma série de desdobramentos econômicos, sociais e demográficos. Então, do ponto de vista demográfico, a gente passa a ter poucos nascimentos e poucos óbitos,
Então a gente volta a ter pouco crescimento populacional, né, mas com uma estrutura etária, atingindo uma estrutura etária muito mais envelhecida. Pode durar quanto tempo essa transição demográfica? Varia de país para país. No caso do Brasil, que foi um país que começou bem depois dos países pioneiros, que são os países da Europa, ela foi bastante rápida. Se a gente considerar que a mortalidade começou a cair, que é quem efetivamente começa o processo, a queda da mortalidade, começou no Brasil nos anos 30, 1930, né? Então em apenas 100 anos nós fizemos uma grande transformação demográfica. Durante esse período, como a mortalidade cai antes da natalidade, há um grande crescimento populacional. E a estrutura etária, antes jovem, passa a ser envelhecida, durante o período ela passa por transformações, primeiro fazendo crescer a população jovem, depois a população adulta, relativamente aos outros grupos etários, para finalmente se tornar uma população envelhecida. Então nós estamos vivendo um período do que a gente chama de desvio da estabilidade. Antes da transição houve uma certa estabilidade demográfica, crescimento baixo, muitos em regimes de alta mortalidade e natalidade. Nós vamos provavelmente atingir uma outra fase de estabilidade com a população já envelhecida e com baixo número de nascimentos e óbitos. Nesse período, grandes transformações é o que a gente está vivendo agora. Por isso, sempre essa repercussão quando é publicada uma projeção e a gente descobre que a população está se tornando cada vez mais envelhecida, que o número de nascimentos está caindo, que as famílias estão sendo transformadas, né, que a população jovem está diminuindo, já está diminuindo no caso do Brasil. Isso tem muitas repercussões do ponto de vista da sociedade como um todo, né? E essas repercussões nós vamos falar agora com o professor Márcio Salvato, que é professor de economia, repercussões para o país, para os governos, para o cidadão, para a sociedade como um todo, do ponto de vista econômico, social. O que significam esses dados, professor? Bom, do ponto de vista social, a gente está vendo várias transformações sociais. Hoje nós temos mais presença de mulheres no mercado de trabalho, nós temos um atraso cada vez maior do primeiro nascimento das mulheres. Então as mulheres, se antes já tinham os primeiros filhos já ali próximo dos 20 anos, 20 e poucos anos, essa idade está subindo bastante, o número de filhos vem caindo. Então você tem uma transformação com maior presença feminina também no mercado de trabalho, e nós estamos vendo que o crescimento da expectativa de vida atinge os dois, tanto homens e mulheres, mas a sociedade está tendo uma maior participação feminina. Nós vamos chegar ali a essa previsão em 2070, o percentual feminino já atinge 51% do total da população, mas um mercado de trabalho completamente transformado, e isso vai ter vários efeitos do ponto de vista econômico. Hoje a gente está no restinho do que o professor colocou ali nesse momento de transição. Quando você vai envelhecendo a população, você primeiro vive um momento que a gente chama de boom etário, que pega aquela população que está no mercado de trabalho. Se antes eu tinha muitas crianças, essas crianças vão para o mercado de trabalho no meio desse processo de transição e depois se tornam são os idosos da próxima geração. Então nós estamos finalizando esse processo de boom etário, que são muitas pessoas que estão no meio da pirâmide etária, que vão virar os velhos, os mais idosos na próxima geração. E quem que vai ficar na parte do mercado de trabalho são as crianças que vêm nascendo agora. Isso significa que o problema previdência vai continuar e vai se agravar. Então esse é um problema que tem que ser discutido na população, porque nós já recentemente discutimos os problemas que temos que trabalhar por mais anos, mas isso não vai ser suficiente ainda. Nós vamos ter que continuar discutindo esse problema e talvez cada um ter que pagar um pouco mais se o sistema de previdência for o mesmo. Ou começar a ter uma mudança de processo de previdência, cada um ter a sua capitalização. Você acredita que num curto prazo aí seja necessário já refazer, pensar numa outra reforma da Previdência em quanto tempo? O professor vai até me ajudar um pouco com relação a isso, nessa grande transformação que nós vamos ter, mas veja bem, a idade média lá em 2070 da população brasileira já vai se aproximar dos 50 anos, idade média.
e você pega a mediana, que vai estar um pouquinho abaixo disso, na mediana, quer dizer, se tiver ali em torno de 45 anos, metade da população abaixo de 45 anos, a outra metade acima de 45 anos. Cara, é uma diferença tão bruta em relação ao que a gente estava no início dos anos 2000, que era o percentual de população, então, que era ativa em relação àqueles que estão inativos. Então, quem está contribuindo para aqueles que estão inativos. Então, esse problema ainda continua agravando, esse percentual ainda vai mudando, diminuindo, então, quantos ativos que eu tenho para cada inativo, porque junto com o problema de boom etário que está diminuindo, a base de pessoas trabalhando está aumentando a base de pessoas que estão usufruindo do processo de previdência que estão recebendo lá na frente. Então, o problema vai continuar ainda. Nós ainda não acabamos essa transição. Quer dizer que aquilo que nós fizemos até então ainda não será suficiente para chegar lá em 2070. Então é importante que essa questão ainda continue em pauta. E novas outras questões econômicas vão nascer aí, como por exemplo a questão de saúde. Essa vai ser uma questão muito importante. Porque a população idosa vai aumentar, né? Exatamente. Veja bem, o custo de saúde com pediatria, ele é menor do que o custo de saúde com aqueles que é idoso. Oncologia é muito caro, então que é o problema. Tratamentos de câncer, esses tratamentos são mais caros, então na verdade a saúde vai ficar mais cara, então a gente precisa de pensar em verbas para a saúde, em preparar os hospitais para atender essa população que ela é mais idosa e usa mais recursos de saúde. Voltando a palavra para o professor Cássio Turra. Professor, a partir de 2042, então, a população brasileira, segundo o IBGE, vai cair para 199 milhões de habitantes. Aí vai ser uma tendência, só queda, ou vai chegar um momento, 10, 20, 30 anos depois, vai estabilizar e voltar a crescer? Qual que é a análise que o senhor faz? Aí acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, notar, e isso tem relação com o que o professor comentou anteriormente, que essa queda ela não acontece de forma uniforme por grupos etários. E isso tem implicações sociais e econômicas. Então, vai haver uma redução de quase a metade da população de 0 a 14 anos. Uma redução importante na população de 15 a 24 anos em seguida. E quase a metade também, se eu me lembro aqui. A população de adultos, que como o professor comentou é importante, porque a força de trabalho, ela vai atingir o ponto máximo agora na década de 20, e ela começa a reduzir também de 120 milhões para 75 milhões em 2100. E a população de idosos cresce para só lá no final do século começar a decair. Bom, nós não sabemos ainda exatamente, porque o IBGE fez projeções até 2070. As Nações Unidas fez projeções até 2100. Até 2100, o projetado pelas Nações Unidas é que o Brasil continue decrescendo. Então, a população chegaria a 180 milhões de pessoas, que é a população dos anos 2000, salvo engano, antes um pouco dos anos 2000. Se nós vamos atingir uma nova etapa de estabilidade, isso ainda está para ser, digamos, construído. Isso vai depender de como que a sociedade vai reagir aos novos contextos de queda muito abrupta da fecundidade. Então, a fecundidade vai ser o determinante principal no caso do Brasil, que é um país que tem pouca migração internacional. Se fosse um país mais aberto, recebendo muitas pessoas, tivesse essa história, que não tem mais recentemente, pelo menos, isso aconteceu há muito tempo, 100 anos atrás, quando a gente teve grandes fluxos migratórios, a gente não tem tido. Se houvesse a migração, a gente poderia considerar que a migração poderia compensar uma parte da queda, como vai acontecer com os Estados Unidos, Austrália e Canadá. No caso do Brasil, a fecundidade é determinante. Então, como que a fecundidade vai se comportar daqui a 50, 60 anos, é muito difícil prever. Dependerá muito do papel da mulher na sociedade, como que nós vamos adaptar as políticas de cuidados, já que a mulher faz a maior parte dos cuidados dentro de casa, né, e tem que haver uma melhor distribuição dessas tarefas domésticas, maior equilíbrio entre homens e mulheres. Dependerá do desenvolvimento das políticas de licença, maternidade e paternidade. Dependerá da redução do custo, né, de oportunidade das mulheres no mercado de trabalho, já que elas sofrem penalidades econômicas ao serem mães e ao serem cônjuges, né? Dependerá muito do investimento que nós vamos fazer nas crianças.
Veja que é uma oportunidade incrível, porque nós estamos reduzindo a metade em 50, 60 anos o número de crianças 0 a 14, isso aumenta muito a nossa chance de finalmente incluir todas as crianças num processo produtivo, reduzir as diferenças que existem no país. Aliás, essa deveria ser uma das nossas prioridades para lidar com a redução da população em idade ativa, né? Muito mais do que tentar aumentar a fecundidade, nesse momento que a gente deveria tentar fazer é incluir todos, aproveitar que há essa redução. Nós temos uma eleição agora para a prefeitura. O prefeito, à medida que a população vai crescendo de criança, ele deveria cada vez mais ser capaz de conhecer cada um, exagerando um pouco, cada um dos meninos que estão nessa cidade, se eles estão frequentando escola, se eles estão sendo imunizados, se eles estão recebendo atendimento médico, etc. Então, enfim, é difícil prever o que vai acontecer depois de 2100, mas é muito importante que nós foquemos em inclusão a partir dos primeiros anos de vida e melhor distribuição nas atividades remuneradas e não remuneradas entre os diferentes gêneros. Então, melhor equidade de gênero. Eu ainda quero ouvir o professor Márcio Salvato, mas já que o senhor tocou nessa questão do mercado de trabalho, principalmente para a mulher, o senhor vê que ainda é difícil mudar a mentalidade, principalmente quando a gente está falando de licença maternidade, talvez de jornadas mais flexíveis, ou talvez se a mulher opte por cuidar dos filhos, sair do mercado por um tempo, esse retorno depois para ela conseguir de novo a empregabilidade. É um momento muito difícil para nós mulheres também, o senhor concorda? Muito difícil. E note que há uma sobreposição de dois períodos importantes. O período de vida ativa, de trabalho remunerado, como de mercado de trabalho, com o período período reprodutivo da mulher. Então há um conflito aí, todas essas questões que surgem deveriam ser tratadas pela sociedade preocupada em gerar maior equidade de gênero, nascimentos, um número de nascimentos suficiente para manter pelo menos o crescimento zero, né, a ausência de crescimento, a estabilidade da população, e para gerar gerações cada vez mais produtivas, capazes de fazer frente aos desafios do mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. E note, se eu puder só concluir, nós temos um sistema de previdência que é um dos mais desenvolvidos do mundo. Precisará ser ajustado novamente, talvez tenha que sofrer vários ajustes. Nós temos o SUS, que também precisará ser ajustado, mas já existe. Mas nós não temos no Brasil uma política de cuidados. Isso está sendo já discutido e tem enorme impacto para as mulheres, porque são elas que provêm os cuidados em casa. Com famílias menores, isso vai se tornar cada vez mais crítico. Com população envelhecida, idosos morando sozinhos. Demências. Exatamente. E, então isso já está sendo muito discutido no Brasil, é muito discutido no mundo inteiro e envolve também questões de gênero. Professor Márcio Salvato, até para a gente concluir, o senhor falou de uma preocupação com gastos maiores na Previdência e na saúde, né? Diante desse cenário traçado pelo IBGE. Agora, de ponto de vista global no Brasil, ter menos pessoas, né, uma população menor, significa que a distribuição da renda poderá ser melhor porque o governo vai gastar menos com a população, ou o contrário, vai ser pior porque vai ter menos pessoas no mercado de trabalho, a economia vai girar menos? De novo, depende um pouquinho de como é que fica os grupos etários, né? Quem é o grupo que está contribuindo, o tamanho desse grupo que está contribuindo, que está no mercado de trabalho, os usos desses recursos. Então, saúde, por exemplo, vai ficar mais caro, mas veja bem, a parte de educação de 0 a 14 anos, como a população vai ser bem menor, a gente tem vários aparatos já públicos, onde nós temos uma inclusão desses alunos no ensino fundamental hoje no Brasil, que é bastante alta, inclusive para comparativos internacionais, mas a nossa inclusão em ensino médio é baixa. Então, quer dizer, a gente tem que converter esses aparatos, que são aparatos educacionais que já existem, escolas mesmo, estou falando escolas, professores, diretores, livros, a gente tem que começar a converter isso para ensinos médios e fazer uma maior inclusão.
À medida em que isso for possível, quer dizer que você está trazendo para o mercado de trabalho pessoas com qualidade de mão de obra melhor e, portanto, capaz de gerar maior capacidade de renda, de geração de renda. Então, a gente tem um outro perfil populacional se a gente tomar cuidado com essa transição, ou seja, incluir de uma melhor maneira, já que vai sobrar no ensino fundamental, trazer para o ensino médio para melhor qualificar e colocar no ensino, no mercado de trabalho. Então eu tenho uma outra formato de pessoas que vão chegar no mercado de trabalho. Professor, e parece que a palavra do momento, quando a gente está tocando nesse assunto, é inclusão, né? De vários grupos, os cuidados e também uma geração jovem que saiba pensar nos mais velhos. E que são pessoas que talvez vão ter a oportunidade de gerar oportunidades de trabalho para incluir também pessoas da terceira idade, porque como as pessoas vão demorar para aposentar, né, a expectativa de vida também aumenta. O mercado de trabalho vai ter, que a gente já tem visto, né, pessoas mais velhas trabalhando nos supermercados, no comércio. Isso vai se ampliar ainda mais. E tem que estar todo mundo preparado para poder abraçar isso. Com certeza, uma inclusão de uma terceira idade, seja no mercado de trabalho por mais tempo, seja pensando que a sociedade vai ser assim. A gente vai ver mais pessoas idosas convivendo com a gente. Então essa convivência é importante. E veja bem que surgem oportunidades, inclusive, novos negócios, inclusive, envolvendo quais são as demandas dessas classes. Inclusive, por exemplo, a parte de turismo. É uma geração que já idosa, que já está aposentada, tem alguns recursos acumulados durante a vida e que podem estar usando aí em serviços de lazer, por exemplo, que a gente tem que se preocupar com isso, né? Modificações recentes, por exemplo, que a gente vê, a taxa de fecundidade cai, mas você vê uma opção dessas novas famílias sendo geradas por ter pets, por exemplo, e a gente vê um grande crescimento de um comércio que envolve esse novo público que está sendo incluído nas famílias. Então a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo, né? E a gente tem que tomar um cuidado sobre isso. Coisas que a gente nunca ouviu no Brasil e vai ouvir, porque alguns estados vão fazer a transição muito mais rápida. Tem estados que já estão na portinha de começar a decair. A previsão do próprio IBGE é que em 2027, 2028, os primeiros estados já vão começar a ter retração da população. Imagina os anúncios. Venha para o Rio Grande do Sul, venha trabalhar aqui, ou seja, migração dentro do Brasil, porque vai ter que ter atração de mão de obra para alguns mercados que vão ter redução de mão de obra mais rápida do que outros. Então a gente vai ver isso talvez também. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos aqui a redução da população brasileira a partir de 2042, segundo projeção do IBGE. Recebemos o professor Cássio Turra. Ele é professor do Departamento de Demografia do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Professor, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Eu que agradeço. Muito Obrigada, obrigado. professor. E agradecemos também ao professor Márcio Salvato, que é professor de Economia, diretor-geral, doutor em Economia e diretor-geral do IBMEC. Até a próxima. Obrigado a vocês. E você sabe, ouvinte, você que acompanha a Itatiaia pelas redes sociais, né, pelos canais digitais, que o Palavra Aberta está disponível nas nossas mídias digitais, principalmente YouTube. E vai ao ar todo sábado, 8h20, aqui no Jornal da Itatiaia.